Bom dia, voltei aqui no canal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse livro, né, do Abadias Nascimento, que eu ainda estou lendo, O Genocídio do Negro Brasileiro. É um livro que eu já tinha lido, não ele todo, mas a metade. E é um livro muito necessário, sempre, principalmente quando traz essa questão do encarceramento do negro, quando traz essa questão das mortes, né, das mortes negras, que é bem assim notório que e muitas pesquisas é fato, né? É um fato cruel onde a maioria da população, né, que são mortas são os pretos. E esse livro ele tem falado muito comigo, principalmente nesse momento, no momento que eu estou, né? Que é esse momento de pesquisar, da pesquisa. Eu sou mestranda do Colégio Pedro II e eu estou com a minha pesquisa em andamento, já passei pela qualificação ano passado, em outubro. O tema no meu trabalho é numa perspectiva antirracista. A minha pesquisa, o tema é as vozes dos alunos negros, né, da EJA-EPT, no ProEja, Vidas Negras Importam. Esse foi o tema que desde o início eu tenho me desdobrado aí para estudar, tenho me alimentado de muitas literaturas de autores negros, de pessoas também brancas aliadas que militam nesse viés antirracista, porque eu entendo que qualquer militância ela tem que partir, pelo menos para mim tem dado certo essa visão, né, de ela vem acompanhada de muitas leituras, de muitos estudos, porque nesse processo, né, nessa travessia, eu vou me descobrindo, que eu falei no outro vídeo, né, que eu tinha comprado esse sonho da morenidade, que hoje não faz mais parte da minha vida, devido à pesquisa que me transforma a cada dia. Essas leituras falam comigo, me transformam, forgem a minha verdadeira identidade, essa identidade preta, que antes eu não tinha. Então, aqui nesse livro do Abadias, logo no primeiro capítulo, ele vem falando sobre uma rejeição, né, que ele passou, a história de uma rejeição. Ele foi submeter um trabalho dele, né, e esse trabalho nesse viés mesmo de denúncia desse racismo que é transnacional. Então ele submeteu esse trabalho e ele teve ali uma recusa. O trabalho ele foi submetido em 1976, até então por um diretor que era responsável, que submeteu o trabalho dele, só que depois de 15 dias que esse trabalho foi submetido e que ele obteve a resposta, né? Aí ele falou esse diretor, né, que falou
o Abadias, que tinha sido recusado, né? Esse é professor Pio Sirimu, que lutou tanto, né, para participar. Ele que era o responsável por esse evento. E quando ele manda ali o trabalho do Abadias de Nascimento, esse trabalho ele tem essa recusa. Por motivos escusos, e depois de 15 dias esse diretor morre, então a organização desse congresso, desse evento, passa a ser para uma outra pessoa, isso na Nigéria, né? E aí o Abadias fica sem entender, começa toda uma ação, né? Um movimento ali de uma carta aberta para tentar entender por que o trabalho tinha sido recusado, até que foi para a mídia, né? E os motivos não eram motivos verdadeiros, né? Primeiro foi falado que era porque um dos motivos de recusa poderia ser que ele tivesse submetido o trabalho posteriormente, atrasado, e Abadias ali provou que não era verdade. Outra questão por questões ideológicas, e também ali foi provado que não era isso, né? E muitas outras questões, mas o que estava por trás é mesmo essa questão do racismo, desse silenciamento, dessa voz, né, tão potente, essa pesquisa tão relevante. E eu quero fazer um fio aqui com a minha pesquisa. Claro que a minha pesquisa, ela não é uma pesquisa desse intelectual maravilhoso, mas também é uma pesquisa relevante, porque é uma pesquisa onde eu junto ao meu orientador, nos propomos a ouvir, né, a pesquisar mesmo, a investigar esse racismo estrutural, institucional, que perpassa na sociedade e que está lá, né, nas instituições de ensino, principalmente as instituições elitizadas, embranquecidas. E essa pesquisa, e a minha pesquisa é justamente ouvir 4 alunos negros, 4 vozes dentro desse programa de educação tecnológica, na modalidade da educação de jovens e adultos, integrada ao ensino médio, né, nesse viés de um ensino profissional e tecnológico, me propor a fazer essa roda, esse convite, né, essa roda ali de diálogos, né, e ouvir, né, esse impacto que o racismo causa nas nossas vidas pretas. Então, a pesquisa ainda não fui para campo, mas já tem a porta já se abriu, porque um professor, mesmo eu sendo estrangeira, né, muitos professores não gostam quando um estrangeiro entra na sala de aula para fazer pesquisa, mas não é o caso. O professor abriu a porta lá da sua sala de aula, do seu cotidiano escolar. Mas o meu problema não tem sido nem esse, tem sido mesmo o comitê de ética, eu submeti meu trabalho desde junho do ano passado, na plataforma Brasil, e de lá para cá foram pedidos, eles foram solicitando para que pendências fossem resolvidas, e eu venho nesse movimento de mandar os documentos, refazer e tal. E agora, no último mês passado, falei diretamente com o secretário do Comitê de Ética,
antes de submeter as pendências na plataforma, mostrei para ele, e ele deu o aval dele, mas não é só ele que tem que dar, passa pelos revisores, né, que são quem assina, né? Ele falou que na parte dele estava tudo ok, que então, possivelmente não teria mais problema, porque eu mostrei os dados que seriam gerados, mesmo sendo uma pesquisa com viés discursivo, né, entrevista aberta. Eu burocratizei ali, fiz a questão do questionário, das entrevistas, possivelmente mandei o convite que seria feito. Então ele falou que para ele estava ok e queria mandar para o revisor. E agora, na quinta-feira, quando eu recebo a devolutiva da plataforma do Conselho de Ética, dessa vez já veio que a minha pesquisa ela não foi aprovada. Ela não foi aprovada e eles, dessa vez, não me deram nem a oportunidade de resolver as possíveis pendências que eles desde o início vieram sinalizando e eu fui resolvendo, aí foram surgindo outros, eu fui resolvendo e dessa vez é muito estranho, porque o mestrado era para eu defender agora a dissertação no dia 31 de março, mas eu pedi prorrogação. Então, muito estranho eles terem enrolado esse tempo todo e agora não veio que não foi aprovado, que eu vou ter que mudar o meu título, né? O meu título não vai poder mais ser As Vozes dos Alunos Negros, Vidas Negras Importam, eu tenho que mudar e submeter um novo projeto, né? Nesse pouco tempo que me resta. Então, eu lembrei logo desse capítulo do Abadias, né? Dessa rejeição mesmo que ele também passou, que ele teve por esse comitê de ética. Teve essa rejeição. Mas vê, essa rejeição que foi lá em 76, nós estamos em 2023. E continua, né, esse silenciamento, continua essa questão de nós não podermos ouvir e nem usar, nem erguer a nossa voz, como diz Abel Hooks, né? Porque a nossa linguagem, ela é a nossa luta. A nossa voz, ela tem que ser a nossa luta. Mas eles que eles querem fazer, eles querem nos impedir, né, de mascarar esse racismo, de mostrar mesmo esse racismo, né, porque esse racismo ele é como um camaleão. Ele vai se escondendo nas estruturas capitalistas, ele vai se escondendo nesse sistema, até que eles tentam, né, nos silenciar. Imagina como eu fiquei arrasada. Naquele momento vem mesmo esse sentimento, vem a tristeza, mas agora foi o que o meu orientador falou, a tristeza ela tira o foco. Passa por esse momento que é natural, chora, fica triste, mas se tiver que mudar essa emoção, transforma ela em raiva, porque a raiva te faz lutar. E agora eu tô com raiva. Tô com raiva de todo esse sistema, eu tô com raiva de que em pleno 2023 eu não possa, eu seja cerceada no meu direito, cerceada, né, e tenha esse silenciamento de ouvir pessoas que passam pela mesma situação que eu ali, esse racismo desde a infância, desde quando nasce, e agora não poder falar sobre isso.
não poder lutar contra isso. E aqui, né, nessa rejeição, foi para mídia, até que ele conseguiu escrever esse livro. E uma coisa que ele fala que é o que acontece, né, é essa privação que nós pretos temos de falar sobre isso. Por quê? Porque o racismo é um pilar do sistema capitalista. E ele tenta constantemente nos calar, né, esse escolasticismo estéril que tenta afogar a nossa criatividade. Então, acho que vale a pena essa leitura. Eu estou continuando aqui nessa leitura porque ela tem me abraçado e tem reelaborado algumas situações aqui dentro de mim que eu vou precisar. Obrigada. Abraços.